18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos. Boa noite pra você na sintonia certa. Você aí, hein? Vamos juntos até às 7. Eu, você e ela, Carmen Leão. Valeu, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. É claro, contando sempre com a sua participação pelo nosso WhatsApp, hein? Mande aí o seu alô, dê um toque especial na programação do 18 horas através do Zap 994887592, Karine. Esse é o número, manda um oi pra gente. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente traz aqui no 18 horas. Comenta, participa com a gente. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Profissionais do Instituto de Traumato-Ortopedia estão sem receber do governo do Amazonas. Já são quase 4 meses sem salário. Os profissionais anunciam trabalhar apenas com atendimento de urgência. Polícia Federal e do IBAMA fazem operação contra o garimpo ilegal da Amazônia. Foi a Operação Hermes 2 que apreendeu quase 150 quilos de mercúrio usados no garimpo ilegal. 6 horas 3 minutos, mais uma vez, hein? Boa noite pra você na sintonia certa, você no melhor mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Eu, você e a equipe do 18 horas, Karine Leão e tudo, até às 7 da noite, com os destaques desta quarta-feira, 8 de novembro de 2023. Mix. Olha só, hein? A crise na saúde pública do Amazonas pode se agravar ainda mais com a decisão do Instituto de Traumato-Ortopedia de suspender o atendimento na rede pública de saúde do Amazonas, e isso é muito sério. E vai ser agora, a partir do próximo dia 23 deste mês. E a suspensão é por conta do atraso no pagamento dos serviços prestados para o governo Wilson Lima, Karine. E o atraso já chega a 4 meses. Gente, é isso mesmo. O governo do Amazonas está sem pagar o salário dos médicos ortopedistas há mais de 120 dias e acha isso normal. Agora, os médicos do Instituto de Traumato-Ortopedia decidiram dar um basta. Eles atendem em 19 unidades e realizam mensalmente mais de 30 mil atendimentos e 500 cirurgias eletivas. E eles anunciam que vão trabalhar agora apenas o atendimento de urgência. E se o atendimento na rede social já é muito ruim, com essa decisão vai ficar péssimo, desumano inclusive. A repórter Odinera hoje tem mais informações. Vamos aos detalhes. O Instituto de Traumato-Ortopedia do Amazonas, ITOAM, é responsável pelo atendimento médico na área de ortopedia em 19 unidades de saúde do governo do estado. Por mês, atende uma média de 30 mil pessoas e realiza cerca de 500 cirurgias eletivas na rede pública estadual em Manaus. As cirurgias eletivas são aquelas com data programada e que não são consideradas de urgência. A questão é que o contrato número 015, com data de 13 de abril de 2015, venceu e desde então o Instituto vem prestando os atendimentos de maneira informal através da Ordem de Execução de Serviços de número 578/2023. A falta de um contrato formal, porém, segundo o comunicado enviado pelo ITOAM à Secretaria de Saúde do Estado, tem causado problemas de diversas ordens, principalmente no que se refere ao pagamento pelos serviços prestados, além de defasagem do valor dos serviços. Ainda conforme o comunicado enviado ao secretário de Saúde, Anuar Samad, datado de 30 de outubro desse ano, o Instituto de Traumato-Ortopedia informou que a partir do dia 23 de novembro vai manter apenas o atendimento de urgência. Os demais serviços prestados, incluindo as cirurgias eletivas, só serão retomados quando o governo do Amazonas regularizar o pagamento. Ainda segundo o comunicado enviado pelo ITOAM, há dificuldades na manutenção da prestação dos serviços especializados em traumato-ortopedia, além de um significativo volume de serviço. Por conta da ausência de pagamento, o Instituto
também informa que tem enfrentado dificuldades em encontrar profissionais qualificados para compor as escalas mensais nas unidades de saúde, uma vez que os profissionais estão desmotivados diante dos atrasos nos pagamentos e na defasagem do valor do plantão. Além do mais, segundo o comunicado a que o 18 Horas teve acesso, a inexistência de contrato firmado com o governo causa insegurança jurídica e financeira. O 18 Horas tentou falar com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde do Amazonas e com o Instituto de Traumato-Ortopedia sobre a paralisação dos atendimentos por falta de pagamento, mas até o fechamento dessa edição, eles não enviaram respostas. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, sem dúvida nenhuma é uma situação bastante delicada e precisa de ser tratada com muita atenção. E a crise na saúde do estado atinge também os enfermeiros que atuam nos leitos de UTI. O Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, o IET, informou que cerca de 200 dos quase 300 enfermeiros de seu quadro assinaram uma carta contra a contratação direta de enfermeiros sem concurso e com salários abaixo do piso nacional e não vão aderir à mudança programada para o dia 1º de dezembro deste ano. Carlão, isso significa o quê? Gente, isso significa que não vai ter profissional especializado nas unidades de tratamento intensivo, gente, nas UTIs. É muito grave. O que vai representar? Que muita gente, consequentemente, vai morrer por negligência, já que profissionais não qualificados que devem assumir as vagas dos enfermeiros especialistas. A repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente e ela está acompanhando essa crise na saúde do estado do Amazonas e tem mais informações. Boa noite, Nathalie. Então, quer dizer que além dos médicos e cirurgiões ortopedistas, o estado vai ficar também sem os enfermeiros intensivistas? Nathalie, conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 Horas. Pois é, Karime, é um assunto muito sério, né? A crise da saúde aqui no nosso estado já perdura aí por muitos anos, né? A gente vem noticiando, a gente já acompanhou toda a situação dos cardiopatas, toda a crise aí com os salários atrasados dos terceirizados e agora com a assinatura dessa tag, né? Desse termo de ajustamento de gestão assinado pelo governador Wilson Lima, a gente tem uma nova crise eminente aí, que é a falta de profissionais atuando aqui no estado. O Instituto de Enfermeiros Intensivistas aqui do Amazonas, o IET, recebeu um comunicado na última semana da Secretaria de Saúde aqui no estado, realmente informando que a partir do dia 1º de dezembro, né, agora deste ano, o IET vai deixar aí de atuar nos serviços de terapia intensiva. Isso porque, né, o estado vai realmente contratar os enfermeiros, né? Os enfermeiros, inclusive, eles já iniciaram aí todo um processo seletivo de entrega de documentos, né, para os enfermeiros que tenham aí interesse em participar, né, dessa TAG, que é o termo de ajustamento de gestão para a contratação de enfermeiros aqui no Amazonas. O problema todo dessa contratação, que vai durar aí cerca de 2 anos, é a qualidade desses profissionais que devem assumir a saúde aqui no estado. Isso porque são profissionais, né, que não seriam qualificados e são profissionais, Karime, é muito importante a gente frisar isso, que vão receber R$800 a menos do piso nacional que eles tanto lutaram, né, para realmente conseguir. A gente, por muitas e muitas vezes, realmente noticiou aqui, acompanhou as votações, né, para que fosse estabelecido esse piso salarial. E aí agora esses enfermeiros estão sendo submetidos a salários bem abaixo do que eles tanto lutaram aqui no estado. Esse novo regime de contratação, inclusive, já foi aprovado pela Assembleia Legislativa aqui do estado no início de outubro, com salários, né, como eu disse anteriormente, abaixo do piso salarial, que é de R$4.750. E agora, o governo do Amazonas está planejando aí substituir esses enfermeiros pagando cerca de R$3.250.
Atualmente, né, quase 300 enfermeiros que trabalham aí no IET são responsáveis por cobrir aí, Karime, uma média de 5.000 plantões mensais na rede pública aqui de saúde, aqui no estado. A gente tanto acompanhou, né, o trabalho desses profissionais ao longo da pandemia, a gente tanto engrandeceu o quanto eles realmente foram os nossos grandes heróis. E agora, infelizmente, eles estão sendo submetidos a aceitarem ou não essa proposta. Imagina, você receber uma proposta de ganhar quase R$1.000 a menos do que você já ganha. É complicado em meio a toda essa crise que a gente vem vivendo, né? Esses enfermeiros, além disso, eles atendem 410 leitos de UTI em 14 unidades hospitalares. Cerca de 200 desses profissionais registrados já assinaram uma carta que foi enviada aí ao governo do estado, ao secretário de saúde aqui no estado também, o Anuar Samad, se posicionando contra aí essa tag, informando que eles realmente não devem aderir a essa mudança, porque de fato, quem aceitaria ganhar quase R$1.000 a menos, né? Segundo a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas aqui do Amazonas, a Suzane Teixeira, os terceirizados e sindicatos não foram chamados, né, para participarem da elaboração desse documento. E aí, é claro, tudo isso afeta diretamente a realidade da saúde pública aqui no nosso estado. Eu conversei com a enfermeira, a presidente do IET, a Suzane Teixeira, e eu trago os detalhes. Vamos conferir. O IET não vai aceitar, não vai aderir, para ser mais exata, a essa convocação da SES. Quem perde com isso? A população, que vai ficar desassistida, vai ser colocado enfermeiros que não têm experiência em terapia intensiva, os que têm experiência em terapia intensiva e não estão no IET, eles trabalham na rede privada. A rede privada, por sua vez, vai cumprir o piso da enfermagem. Então, nós fechamos hoje que nós não vamos aceitar, mas estamos abertos para a negociação. Nós estamos emitindo um documento para as autoridades da saúde do estado do Amazonas. Nesse documento consta, entre outros, 47 ações que são desempenhadas pelo enfermeiro intensivista diariamente com os pacientes graves. Então, eu acredito que tudo isso deve ser repensado, negociado, para que se chegue a um denominador que seja bom a assistência do amazonense. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da Suzane Teixeira, ela que é presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas aqui do Amazonas, né? Karime e Carlão, antes de encerrar, é claro, só para reforçar que essa adesão do governo do Amazonas a esse termo de ajustamento de gestão para a contratação dos enfermeiros afeta, além do salário, a qualidade dos serviços da saúde aqui no nosso Afinal estado. de contas, né, Nathalie, ele está contratando enfermeiros sem a qualificação para atuar nas UTIs, nas unidades de terapia eles vão aprender, eles vão desenvolver atuando, né? O que é um crime, uma covardia com esses profissionais e um crime contra a saúde pública, contra esses pacientes que estão lá precisando de atendimento especializado, e um profissional que tenha esse atendimento, um profissional que tenha tido esse curso, ele não é um profissional qualquer, ele realmente merece receber um salário à altura. Ou seja, é tudo uma grande confusão, né, Nathalie? Que é a marca, né? A marca dessa gestão. É a marca dessa gestão. É a falta de prioridade. Já é a marca da gestão de Wilson Lima, principalmente na área da saúde. Mas é claro, como você também lembrou aqui, Nathalie, o que esperar de um governador que no pico da pandemia de Covid comprou BiPAPs como se fossem ventiladores pulmonares e a preços superfaturados, todo mundo sabe, numa loja de vinhos. O que esperar de um governo que atrasa os salários dos médicos, dos enfermeiros, dos cirurgiões e até mesmo das pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais? Nada que não seja mais descaso, mais sucateamento dos hospitais e o caos permanente no setor da saúde. Ainda um governador que já está aí no 5º ano à frente do executivo e não inaugurou ainda um único hospital sequer. Um governador que deixou faltar oxigênio e dezenas de pessoas morreram asfixiadas por isso.
Um governo que nunca prestigiou os profissionais de saúde. Pelo menos nós temos aqui acompanhado esse processo aí e denunciado. Um governo que diz que gasta mais de 3 bilhões de reais na saúde e a situação só piora. A gente não vê resultado. O que resta é a gente, a população, torcer para que o Superior Tribunal de Justiça retome o julgamento do processo em que o Wilson Lima é réu. Ele é acusado de corrupção, peculato e de chefiar uma organização criminosa que roubou, gente, dinheiro da saúde. Porque se o povo depender de Wilson Lima para ter hospitais melhores, um sistema de saúde melhor que realmente funcione, profissionais bem remunerados, profissionais da saúde que não tenham salários atrasados, bom, pode esquecer, tirar o cavalinho da chuva, porque esse desgoverno não vai ajustar estas questões. A gente não pode esperar nada desse governo. 6 horas e 17 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governador Wilson Lima apresentou hoje o plano de implantação do Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil para 2024, ano que vem. O programa, que será coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, é para prevenir e combater incêndios florestais e urbanos em 21 municípios do estado. No próximo ano agora, Karine. Que entra naquela linha, né, Carlão? Antes tarde do que nunca. Bom, o programa vai ter a parceria do governo federal e das prefeituras do interior. O investimento previsto é de 23 milhões de reais. Vamos ouvir mais o que disse o governador. Esse aqui é um projeto que a gente já vinha construindo há algum tempo e hoje nós estamos reunidos aqui com 21 prefeitos e esses municípios representam algo em torno de 92% das queimadas no estado do Amazonas. E aí a gente está fazendo aqui o anúncio da implantação do nosso grupamento de combate a incêndios e também de proteção civil. Essa é uma parceria entre o governo do estado e o Ministério da Justiça, que vai nos repassar 23 milhões inicialmente para a execução desse projeto, em que a gente vai colocar nos municípios viaturas, carro-pipa, que eu vou mandar 5 bombeiros já desses convocados no último concurso público, e nós vamos capacitar a brigada lá do município para combater essa questão de queimada. E detalhe, essas estruturas ficarão permanentes nos municípios para também combater os sinistros. Então é a maior participação e pulverização do Corpo de Bombeiros de todos os tempos no estado do Amazonas. A gente tem também já aprovado um recurso na ordem de 35 milhões de reais do Fundo Amazônia, que a nossa ideia é ampliar para que todos os 61 municípios do estado do Amazonas também tenham essa mesma estrutura. As prefeituras vão ter uma contrapartida no sentido de nos fornecer as instalações, no sentido de nos fornecer e indicar as pessoas que serão capacitadas para fazerem parte dessa brigada de incêndio que será permanente lá no município. 18 horas. Olha, os bombeiros que vão atuar nesses 21 municípios fazem parte do grupo de 1.374 candidatos que serão convocados para o curso de formação da Polícia Militar do Amazonas e Corpo de Bombeiros. Exatamente, viu como foi importante chamar esses concursados? E sobre o assunto, vamos ouvir o Coronel Orleísio Muniz, comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui do estado. Nós estamos saindo de 11 municípios para estar presente em 21. Então, e as instalações serão permanentes, são quartéis do Corpo de Bombeiros que funcionará não apenas para combater incêndio, mas para atender as ocorrências de salvamento, socorro e inclusive com as defesas civis dos municípios para atender de maneira global todas as ocorrências do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. No início de julho, o nosso cronograma, o secretário nacional ele virá em Manaus aqui, está compromissado em fazer o repasse financeiro e o nosso planejamento é para que no início de julho nós já estejamos com todas essas estruturas nesses 20 municípios prontas para quando começar a estiagem já darmos uma resposta adequada. 18 horas. Parabéns, olha aí. Finalmente estão fazendo algo, finalmente estão planejando com antecedência alguma coisa que eles tiveram informações antes. Gente, poderia ter sido tudo mais fácil esse ano. De novo, o governo do Amazonas tinha as informações no início do ano, em março, em maio, a respeito dessa situação toda de estiagem, de seca e de possíveis queimadas extremas no estado. Tudo que a gente está passando esse fim de ano poderia
poderia ter sido amenizado se tivessem feito esse planejamento, mas antes tarde do que nunca. Maravilha! Finalmente estão fazendo aí com antecedência, se planejando, né? Tinha informação antes, poderia ter finalizado, poderia ter minimizado toda a situação. E o que fizeram? Não fizeram nada, né? Infelizmente, né, Carlão? Porque deixaram a situação chegar nesse ponto de calamidade, nesse ponto das pessoas ficarem sem água, ficarem sem comida, ficarem isoladas, com falta de remédio. A situação da saúde vai piorar muito mais daqui a alguns meses. Até ano que vem a gente vai ver o resultado de toda essa escassez de comida, de água potável, de remédio para o ano que vem. Centenas de comunidades ficaram isoladas, sem alimento, sem água potável, sem combustível, sem remédios. Gente, mais de 600 mil pessoas com certeza foram atingidas diretamente pela seca. E com a informação antes, o que o Estado fez, o que os gestores fizeram? Absolutamente nada. Já são todos os municípios do estado do Amazonas em situação de emergência, sofrendo prejuízos por conta da seca. Gente, toda a população do estado do Amazonas foram afetadas. Não são mais de 600 mil pessoas. Simplesmente todos nós fomos afetados de uma forma ou de outra com essa seca, não é, Carlão? Olha, se não fosse o governo federal, inclusive, Karine Leão e ouvintes em 100,7, a situação com certeza estaria ainda e bem pior. Foram liberados aí cerca de R$1 bilhão para o enfrentamento da seca, mas esse dinheiro não chegou em quem mais precisa até agora, que são os caboclos que moram no interior do estado. O trabalho se limitou à entrega de centenas de cestas básicas, água potável e liberação de auxílios, como o Bolsa Família e o auxílio estadual. Muito pouco para quem está isolado, abandonado e esquecido. Agora são 6h23. Você no melhor mix do Brasil. Mix. Agora 6h23, vamos seguindo o Karine Leão. Carlão, e hoje teve operação conjunta da Polícia Federal e do IBAMA contra o garimpo ilegal da Amazônia. Foram apreendidos quase 150 quilos de mercúrio que foram vendidos a empresas ligadas à mineração de ouro. No total, 170 servidores federais atuaram na Operação Hermes 2. Foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão em cidades do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Pará. Vamos aos detalhes agora com André Meirelles. A Polícia Federal e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, afirmaram que, atualmente, quase toda a mineração de ouro do Brasil utiliza mercúrio ilegal. A atividade foi identificada em uma investigação que apura um esquema criminoso de uso do elemento químico contrabandeado para práticas de garimpo, principalmente na Amazônia. A Polícia Federal e o órgão federal confirmaram a informação durante uma coletiva para detalhar a Operação Hermes 2, que cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão em 4 estados brasileiros contra o comércio ilegal de mercúrio usado na extração de ouro. Segundo a Polícia Federal, parte dos compradores finais do mercúrio ilegal no esquema criminoso são grandes mineradoras de ouros do país. O Brasil não produz mercúrio e a importação é extremamente restrita, como explica o delegado federal responsável pela investigação, Dalton Marinho. Conseguimos identificar fornecedores, uma cadeia especializada em Mato Grosso, um Orcrim voltada para a distribuição desse mercúrio, que a gente denominou ali de sócios. Financiadores, a gente observou que os volumes transacionados são tão grandes que até o principal investigado e seu sócio às vezes não havia montante para investimento na quantidade de mercúrio para se poder vender para os garimpos. E a gente passou a ter também alguns operacionais que são funcionários desse grupo criminoso e o final, quem seriam os compradores finais? Com certeza aí os maiores mineradoras do país. Mineradoras que chegam a produzir mais de 1 tonelada de ouro anual. De acordo com a investigação, o objetivo é encontrar provas do funcionamento do esquema, além dos responsáveis pelo comércio e compradores finais do mercúrio ilegal, identificando o patrimônio construído por meio da atividade. Os crimes investigados são danos ao meio ambiente, organização criminosa, receptação, contrabando, falsidade documental e lavagem de dinheiro. Conforme o IBAMA, o mercúrio alimenta a atividade de exploração do ouro na Amazônia.
as mineradoras de ouro, sejam as que têm licença ou não, estavam utilizando mercúrio de contrabando, como explica o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Jair Smith. Não existe mais mercúrio legal, autorizado, importado, e pelos achados dessa investigação, há fortes evidências que quase todas as atividades minerais no país, sejam aquelas que têm licenças de operação, licenças minerárias ou, obviamente, um garimpo ilegal, atividade mineral que não tem licença nenhuma, opera com mercúrio ilegal. Isso é um achado muito importante da operação. A pedido da corporação e do órgão, a Justiça determinou o bloqueio de 2 bilhões e 900 milhões de reais em bens dos investigados e estabeleceu o pagamento de 200 salários mínimos para reparar os danos ambientais causados pela quadrilha, como explica o chefe da Delegacia Federal em Campinas, Edson Geraldo. Muitos desses investigados estão proibidos de deixar o país, até com possível recolhimento do seu passaporte pela Polícia Federal, e foi estabelecida uma fiança prévia de até 200 salários mínimos que eles têm que recolher, sob pena de sim poder ser decretada a sua prisão. Essas empresas, todas elas serão intimadas para apresentar os respectivos documentos de origem desse mercúrio que está sendo encontrado com elas. Perfeito? A partir disso, nós analisaremos o quanto disso está ligado a essa fraude, o que praticamente chega a quase 100%. No total, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão contra pessoas e empresas em 4 estados brasileiros. Em Manaus, o mandado contra uma pessoa física foi expedido. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. E o assunto do Senado hoje é a reforma tributária que vai ser votada em plenário. Para falar mais sobre o assunto, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que está ao vivo para passar as últimas informações a respeito desse assunto. Boa noite, Cadu. Então, a previsão é de que a reforma seja aprovada com maioria dos votos. E isso apesar da investida contrária aí do ex-presidente Bolsonaro e do filho Flávio. A gente até comentou sobre isso ontem, né, Cadu? Boa noite. A Zona Franca de Manaus nessa reforma, como é que fica? Sobrevive. Pois é. Conta mais, Cadu. Boa noite. Fala, Cadu. Sobrevive, gente. Sobrevive. Que bom, né? Boa noite para você, Karine e Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Karine, notícia de última hora, viu? A reforma tributária acabou de ser aprovada em primeiro turno pelo plenário do Senado. Foram 53 votos a favor e 24 votos contrários. Foi um resultado, como numa numeração não acachapante, mas foi um resultado favorável para o governo, viu, Karine? Vitória, como eu disse, para o governo Lula, porque não está sendo fácil. As lideranças dos partidos se posicionaram, uns contra, outros a favor do texto do relator, senador Eduardo Braga, que fez um trabalho hercúleo nesse processo. Foram mais de 120 dias de debates, de elaboração desse texto da reforma, e o debate segue bastante equilibrado, porque o debate, apesar da votação em primeiro turno, não encerrou a sessão. O debate prossegue porque a ideia é seguir a votação do segundo turno daqui a pouco. Vamos ver se conseguem, né? Hoje à tarde, Karine, a oposição ganhou um reforço aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele esteve aqui no Congresso Nacional, conversou com os senadores e deu as diretrizes da narrativa contra a reforma. E a narrativa de Jair Bolsonaro, ela se centraliza na crítica contra a alíquota do imposto. O senador Flávio Bolsonaro, ele disse agora há pouco que o IFA, né, que é o imposto unificado, né, ele vai ser o maior do mundo, segundo ele. E um dos motivos para que o IVA ser tão alto é a Zona Franca de Manaus. Pois é, Karine, o Jair Bolsonaro, o filho dele, Flávio Bolsonaro, partiram para a ofensiva contra a Zona Franca de Manaus. Eles estão usando o nosso modelo econômico para criticar a reforma tributária. O senador Flávio Bolsonaro, ele voltou a criticar o nosso modelo econômico agora há pouco, Karine, na fala dele, dizendo que ela tem muitos privilégios nessa reforma, que os brasileiros vão pagar mais impostos por causa da Zona Franca de Manaus. Enfim, é um argumento raso, né, falho, né, Karine? Os parlamentares, inclusive os da oposição lá na Câmara, quando aprovaram a reforma, eles entenderam que é preciso sim privilegiar a Zona Franca, porque a indústria do Amazonas é quem mantém a Amazônia de pé. Se não tiver um modelo econômico forte,
a floresta vai para o chão. Isso não é clichê, é uma realidade e todo mundo já entendeu isso, Karine, menos Jair e Flávio Bolsonaro. E diga-se de passagem, né? Nunca fizeram nada pelo Amazonas e pela Zona Franca de Manaus. A gente lembra muito bem de Paulo Guedes, né? Diante dessa eu ia lembrar até da live do presidente ameaçando ainda na CPI da Covid, o presidente ameaçando o senador Eduardo Braga e Omar Aziz por causa do resultado aí da CPI, ameaçando, e aí, o que vai ser do Amazonas sem a Zona Franca de Manaus? Daí foram aquelas várias medidas, né, que tiraram a competitividade, baixando a alíquota, zerando a alíquota, enfim, a gente sabe que foi uma perseguição pessoal, até uma picuinha, que Exatamente. Não é, a gente sabe que foi isso. A única coisa que Jair Bolsonaro fala bem da Zona Franca é que ela foi erguida por militares. É a única coisa que ele fala bem. O resto é só crítica e usa a Zona Franca como instrumento para atacar o governo. E diante dessa crítica, Karine, o Eduardo Braga, ao longo dessa... Porque foi a oposição muito forte hoje, essa tarde e parte da noite, viu, Karine? Não só o Jair Bolsonaro, não só o Flávio Bolsonaro, mas os outros parlamentares da oposição fizeram uma crítica muito forte à reforma. E o relator, o senador Eduardo Braga, se manteve em silêncio o tempo inteiro, tá? Ele não revidou as críticas de Flávio. Mas o senador Omar Aziz rebateu sim as críticas, dizendo que Bolsonaro não está fazendo uma argumentação técnica, mas sim uma apelação ideológica para sensibilizar quem não conhece com profundidade a Zona Franca de Manaus. Então, o debate está em andamento, como eu disse, Karine, porque é possível que seja votado ainda hoje o segundo turno da PEC 45. Então, daqui a pouco a gente vai saber se a reforma passa de vez no Senado, se ela vai direto para promulgação, que vai ser devolvida nos próximos dias na Câmara. Há uma corrida contra o tempo para tentar ver se a reforma vai ser promulgada ainda esse ano ou não. Karine e Carlão. Ricardo, agora mudando de assunto, mas continuando em Brasília, olha só, um senador pelo Amazonas, Omar Aziz, recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. O que ele fez para merecer tal título, Cadu? Carlão, o Omar Aziz, ele foi o relator do arcabouço fiscal, lembra? Lá no início do ano, que se tratava das novas regras fiscais de controle de gastos do governo. Quando essa proposta passou pela Câmara, Carlão, o Fundo Constitucional do Distrito Federal ficou dentro dessas regras e aí havia o risco de reduzir o valor desse fundo ano a ano e poderia prejudicar áreas essenciais daqui do DF, né, como principalmente aí a segurança pública e a saúde. O senador Omar Aziz, ele assumiu o problema, chamou o problema para si, trabalhou para resolver a situação e conseguiu, tanto que o Fundo Constitucional e o Fundeb, eles ficaram de fora do arcabouço. Ele conseguiu retirar esse trecho da proposta, aprovou no Senado, foi devolvido para a Câmara e ele mesmo articulou a manutenção do texto dele lá na Câmara, quando o texto foi devolvido. E aí o Distrito Federal, diante dessa vitória, segue riquíssimo, né, com muito dinheiro no bolso, com a polícia mais bem remunerada do país. Por essa razão, Carlão, o Omar Aziz foi homenageado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu trouxe aqui para a gente ouvir, Carlão, um trecho da fala do senador explicando que ele ajudou o Distrito Federal da mesma forma como estão ajudando o Amazonas nessa reforma tributária. Sim. E nessa fala, eu estou chamando a atenção, Carlão, porque o Omar Aziz, ele disse que não vai disputar o governo do Amazonas em 2026. Vamos ouvir o que ele disse. Ganhar e perder faz parte da política. A essência da democracia é essa. Um dia, olha, hoje eu não te quero, mas amanhã a pessoa pode te querer de novo. E fiz por onde? Eu acho que como governador cumpri uma etapa importante. Você falou agora sobre candidatura, não passa pela minha cabeça. Eu acho que agora eu tenho um papel importante no Brasil, que é retomar, pacificar esse país. É importante para todos nós pacificar o país, não é importante para um grupo político. E aí eu quero dizer que os meus colegas senadores compreenderam a questão do Fundo Constitucional, mas também teve a conversa que eu tive com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, também foi muito importante para que a gente pudesse
também na Câmara desfazer aquele mal entendido que estava havendo em relação ao Fundo Constitucional. Ali foi uma somatória. Os problemas que nós tivemos no dia 8 de janeiro se somatizou a se questionar por que esse Fundo Constitucional. Aí foi uma somatória que só o tempo é que pode esclarecer, e a gente vai esclarecendo aos poucos e convencendo as pessoas que nós estaríamos cometendo uma injustiça com Brasília. E quem sou eu? Quem é qualquer um parlamentar do Amazonas aqui para falar sobre benefício para um estado? O Amazonas tem a Zona Franca de Manaus e nós somos muito gratos a todos aqueles que nos apoiam. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz sendo homenageado com o título de cidadão honorário de Brasília. Cadu. Tá lá, né? É, tá lá. Cadu. Oi, Cadu. Então, ele recebeu, falou bem, falou bonito. Agora, eu tenho informação aqui que tiveram 2 destaques hoje aí. Amon Mandel e Alberto Neto. Eles foram considerados parlamentares 5 estrelas. Conta pra gente. Exatamente, Karine. O Legisla Brasil é uma entidade renomada que acompanha de perto a produtividade do Congresso Nacional. E essa entidade, Karine, ela fez um levantamento de todas as bancadas estaduais para identificar os deputados mais atuantes, um ranking, né? Então, no caso do Amazonas, o Amon Mandel e o capitão Alberto Neto, eles receberam 5 estrelas, ou seja, são os deputados da bancada do Amazonas os mais atuantes. Por exemplo, eu trouxe aqui os rankings, né, alguns números. O Amon Mandel, ele recebeu nota 6.3 em produção legislativa, sendo que a média nacional é 4.5. O capitão Alberto Neto, ele recebeu nota 6.8, ou seja, ele superou um pouquinho aí o Amon Mandel. No item fiscalização, o Amon Mandel recebeu nota 5, sendo que a média é 3.3. E capitão Alberto Neto recebeu nota 6.5, também superou Amon Mandel. E no item mobilização política, o Amon recebeu nota 6.3, sendo que a média nacional, média brasileira, é de 5.3. E aí também capitão Alberto Neto superou Mandel, também tirando nota 7. Então, pelos números do Legisla Brasil, capitão Alberto Neto é 5 estrelas, mas também se saiu muito melhor em relação ao Mandel, que também é 5 estrelas. Ficou nesse ranking aí em primeiro lugar. Alberto Neto em segundo lugar, Amon Mandel. E o resto da bancada, né? Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas, dragagem dos rios segue em ritmo acelerado e a previsão é que tráfego de navios volte ainda esse mês, hein? Esse mês de novembro. Nosso assunto é instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira. E é com você, Karine. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima mais quente que hoje, 34 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 37% e 97%. E em Manaus, um nevoeiro alterou voos na madrugada desta quarta-feira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De acordo com a direção do aeroporto, o forte nevoeiro alterou 7, ou seja, retornaram aos terminais 7 voos. 8 foram cancelados e 4 permaneceram em solo. Segundo relatos dos passageiros, os embarques voltaram só depois das 4 da tarde. Além da neblina, os voos foram prejudicados também por causa de obras que interditam a pista sempre, das 4 da madrugada até o meio-dia. O nível do Rio Negro voltou a baixar de ontem para hoje. Foram 2 centímetros a menos em relação à manhã de terça-feira. É o chamado repiquete. Agora a marca do rio no Porto de Manaus é de 13 metros e 20 centímetros acima do nível do mar. Olha, o tráfego de navios no Amazonas pode ser retomado na segunda quinzena de novembro. A informação é do secretário Serafim Correia durante reunião com empresários e entidades do comércio na sede da Federação do Comércio do Amazonas. Bom, isso porque, segundo o secretário, como os trabalhos estão em ritmo acelerado da dragagem lá na foz do Rio Madeira e na região do Tabocal, a previsão é de que a navegabilidade deve ser retomada ainda esse mês de novembro. Vamos acompanhar os detalhes agora na
reportagem de Nathalie Moraes. A dragagem emergencial do Rio Madeira deve facilitar o escoamento de cargas e produtos da região, assim como o transporte de pessoas aqui no Amazonas. Os serviços de dragagem do Rio Madeira iniciaram no último sábado. A dragagem é um processo que ajuda a retirar os sedimentos, como terra, areia, rochas e lixos dos rios, garantindo assim uma segurança no tráfego das embarcações. Com o ritmo acelerado da dragagem que está sendo realizada na região do Foz do Rio Madeira e na região do Tabocal, a navegabilidade e o fluxo logístico aqui no Amazonas podem ser retomados já na segunda quinzena desse mês de novembro, como afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Serafim Correia. A obra é de responsabilidade do DENIT, mas vai beneficiar a navegabilidade dos nossos rios, principalmente do Rio Amazonas, que é o nosso principal rio e é importante no abastecimento de Manaus, bem como de todo o sul do país, porque é a partir daí, a partir de Manaus, ouvindo para Manaus, que vem produtos e vão produtos. E havendo problemas na Enseada do Madeira e na costa do Tabocal, a navegabilidade dos navios fica prejudicada. Portanto, é um importante serviço que o DENIT está prestando, tanto num lugar como no outro. E a partir daí, com as chuvas e a subida do rio, nós vamos ter o retorno da navegabilidade, a nosso ver, pela nossa avaliação, a partir da segunda quinzena. Atualmente, o serviço de dragagem também está sendo realizado no Rio Solimões, ao longo de 8 quilômetros de extensão, entre os municípios de Tabatinga, Benjamin Constant, e esse trabalho também é realizado pelo DENIT. O serviço terá um custo aí de aproximadamente 38 milhões de reais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, hoje a polícia prendeu 2 suspeitos do assassinato de uma influencer aqui em Manaus. A operação também apreendeu uma adolescente. Carlão, e o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso, está ao vivo aqui com a gente. Ele traz pra gente as últimas informações, as atualizações. Boa noite, André. Então, outros 2 suspeitos estão sendo procurados por esse crime também. Conta mais. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo na 100.7 também no YouTube. Olha só, é o Matheus Silva da Silva, de 20 anos, e Vandré Pereira Figueiredo, de 21 anos. Eles foram presos nesta quarta-feira e uma adolescente de 17 anos foi apreendida. O trio é suspeito aí de envolvimento na morte da influencer Beatriz Mato dos Santos, ela que tinha 27 anos e era conhecida como Porcelana. O crime ocorreu na noite do dia 27 de julho deste ano, no bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus, e a prisão foi feita pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, e quem traz pra gente alguns detalhes é o Ricardo Cunha, que é o delegado titular. Vamos conferir. Um crime que chocou a nossa sociedade e foi alvo aí das nossas investigações. Conseguimos aí identificar todos os participantes, prendemos aí no dia de hoje 2 pessoas, mais um adolescente envolvido nesse crime. 18 horas. Então, Karime, Carlão, a gente ouviu aí Ricardo Cunha, ele que é o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, falando aí sobre a prisão de Matheus e Vandré, que eles responderão agora por homicídio qualificado e vão ficar à disposição da justiça. Já a adolescente, ela foi apreendida, vai ficar ali no juizado infracional. Olha só, Karime, Carlão, outros 2 suspeitos, identificados como Lúcio Giovanni de Lima Matos e Vinícius Eduardo da Mata, eles estão sendo procurados também pelo envolvimento no assassinato, assim como explica pra gente a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Marília Campelo. Vamos conferir. Apontaram esse homicídio provavelmente tem os mesmos autores e motivação do crime que vitimou a namorada de Beatriz, ocorrido 1 mês antes. Além dos 2 maiores de idade, apreendemos também a menor que teria armado essa emboscada
para a vítima Beatriz. Ainda referente ao mesmo crime, pedimos hoje a ajuda da população para que nos encaminhe informações e denúncias sobre o paradeiro dos nacionais Vinícius Eduardo e Lúcio Giovanni, eles que são o motorista e a pessoa que organizou ali os eventos. 18 horas. Então, Karime Carlão, a gente ouviu aí a fala da delegada adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Marília Campelo, falando aí sobre... Estão sendo procurados esses 2 homens aí também suspeitos de envolvimento na morte da influenciadora, né? Agora, só para encerrar aqui, a gente tem essa informação que ontem uma mulher de 42 anos de idade, ela foi presa porque ela abandonou o próprio pai, um idoso já de 68 anos de idade, na rua. A prisão ocorreu no Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. E segundo a Polícia Civil, a suspeita também fez um empréstimo no valor de R$20 mil sem autorização e usufruía de todo o dinheiro ali sem dar amparo à necessidade, sem dar amparo à necessidade da vítima. A mulher, ela responderá por abandono, apropriação de bens, exposição ao perigo e ausência de assistência à pessoa idosa e vai ficar à disposição da Justiça. Karime Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, André, 6h47. 18 horas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente ao meu lado. Cíntia, boa noite. Cíntia, então, hoje teve votação importante na Câmara Municipal de Manaus e o resultado foi uma derrota ao prefeito Davi Almeida. Cíntia, conta pra gente o que está acontecendo. A base do prefeito rachou? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Houve muita diversão pra gente que tá cobrindo, viu? Eita! Mas é o seguinte, teve a votação aí de um novo empréstimo. O prefeito já enviou um pedido de empréstimo esse ano, em 2023, de 600 milhões. Agora ele pediu mais 600 milhões agora em novembro. Só que dessa vez não deu certo. Por quê? Primeiro, teve ali uma decisão se seria maioria absoluta ou maioria simples. E sim, isso faz diferença. Por quê? Na maioria absoluta, ele precisaria de pelo menos 28 votos, 2/3 aí do plenário, para poder fazer ser aprovado o tal do empréstimo. Se fosse maioria simples, só metade mais um já estava valendo. No caso, teve um empate de 19-19 e Caio André desempatou. Caio André, presidente da Câmara, vereador. Entretanto, ainda que Caio André votasse a favor que o empréstimo acontecesse, isso não faria diferença por conta da maioria absoluta. Claro que nesse caso daria espaço, né, para irem na justiça e dizer, não, olha só, a gente ganhou e tudo mais. Mas nem isso é possível porque no fim Caio André votou a favor. Ele votou contrário que o empréstimo acontecesse. E quando ele vota dessa forma, todo mundo ali tá falando um símbolo que é: Davi, estou ao seu lado, né? Davi Almeida, estou com você. Ou Davi Almeida, não estou com você. Larguei sua mão faz tempo. Eu estava ali no almoço com o Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa. E antes também eu votei no Caio André e não no Elan Alencar. Enfim, é uma novela que a gente tem que ter visto os primeiros capítulos para acompanhar com mais gosto, sabe? Mas o fato é que Davi Almeida, dentro da Câmara Municipal de Manaus, ele não tem muito espaço ali, não. Não vai ser uma vida fácil dentro da Câmara, não vai ser uma vida fácil na eleição de 2024 e os vereadores estão se posicionando. Se o prefeito Davi Almeida estava tentando fazer ali um teste de fidelidade, saber quem tá com ele e quem não tá, ele teve essa resposta e provavelmente não gostou do que viu. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, nesse racha todo, aí nessa situação aí, acabou sobrando para prima do deputado Roberto Cidade. Ela foi demitida da Subsecretaria do Meio Ambiente, é isso mesmo? Sobrou para ela? Exatamente, Carlão. A gente está falando só pegar aqui o nome dela, Andréia Cunha Cidade. Ela estava na administração pública aí da prefeitura e foi exonerada. Ela foi exonerada, assim, quando um projeto de lei vai parar na Casa Legislativa, ele já está mapeado, né? Já se sabe se ele vai passar ou se ele não vai passar. E havia o risco de não passar. Então, é entendido sim como uma represália, né? Nos bastidores, claro que isso não foi dito pelo prefeito, mas houve a exoneração da prima do deputado, presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade. André era secretária executiva municipal de meio ambiente, lotada na Secretaria de Meio Ambiente, a SEMAS, né? E foi exonerada dia 7, foi exonerada ontem. E, enfim, isso acontece coincidentemente quando no dia seguinte o prefeito
perde aí o tal do empréstimo por conta de uma base que não está mais com ele. Karime, Carlão. Blink, agora conta pra gente o seguinte, a relatoria do orçamento de 2024 vai ficar mesmo com a deputada Alessandra Campelo? Ela já tinha adiantado isso pra mim, né, quando ela foi lá no podcast, antes disso também, porque naturalmente iria pra deputada Alessandra Campelo, já que ela é vice-líder do governo e também ela tem um currículo que permite isso a ela, então é uma bola que já vinha sendo cantada. Ela já foi gestora de várias secretarias, ela tem conhecimento de orçamento, ela mesma conta, né, o quanto ela domina essa área, e quem anunciou isso pra gente oficialmente foi o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, deputado Adjilto Afonso. Ele falou isso da tribuna, disse que gostaria que ela aceitasse ser a relatora e ela já vem falando como relatora, tanto que quando o assunto é orçamento e orçamento de 2024, é com ela que eu tiro dúvidas, né? Como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que tem 19 bi bem aqui, enfim. E ela tem dado conta do recado até o momento. Eu não posso sair sem antes dizer uma coisa que aconteceu agora nesse instante, porque tem coisas que são assim. Tribunal de Contas do Estado do Amazonas suspendeu a contratação, o pregão, aliás. Nossa, eu tô confusa. Pera, vou de novo. É porque é muita informação, gente. É tudo apurado, assim, em cima da hora. E essa informação chegou agora, né? Isso. Foi o pregão proposto pela Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Manaus, é isso? É isso. O conselheiro Mário de Mello, ele suspendeu esse pregão por conta de uma representação do vereador William Alemão. De acordo com o que foi identificado, não tem aí o plano na... perdão. É porque a gente está recebendo, eu acho que esse aqui, determinou a suspensão do pregão para a contratação de serviços de pintura da Prefeitura de Manaus, ou seja, não vai mais ter tantas pinturas feitas pela Prefeitura, é esse? É sobre isso, mas está só suspenso, né? É porque quais são as ilegalidades que foram encontradas? Tem alguns esclarecimentos que precisam ser feitos sobre a contratação. Primeiro, por que fazer uma contratação de pintura novamente, sendo que já houve em outras secretarias? E por que não tem no portal da transparência não foi divulgado o projeto básico no portal da transparência, que é onde fala tudo o que vai ser feito com aquele material, com aquele recurso. Isso não foi divulgado. E aí, o que o Tribunal de Contas está pedindo façam isso, esclareçam para onde vai, esclareça tudo que é solicitado aí na representação e a partir daí o pregão está liberado. Então o pregão está suspenso até que essas informações sejam ditas pra gente. Beleza. Obrigada, Cíntia Blink. Até amanhã. Até amanhã. Mix. 18 horas. Esporte. Vamos ao esporte com o Cid Soares. Cid, hoje tem jogo importante no Brasileirão, é isso? Palmeiras, inclusive, pode ultrapassar o Fogão e assumir a liderança. Confere, Cid. Exatamente. Olha só, logo depois das 8h30, né, nós teremos o Flamengo enfrentando o Palmeiras, que dependendo do resultado de hoje pode chegar à liderança do campeonato. A partida rola no Maracanã e o Flamengo chega para essa partida com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado tem Palmeiras, que vem de Flamengo, né? Do outro lado vem o Palmeiras, que vem de uma série de 5 vitórias e é um jogo perigosíssimo para o Mengão. Bom, queria falar também hoje que o Manaus anunciou a chegada do volante Felipe Tiririca, né, de 29 anos. Ele é o segundo atleta contratado para a próxima temporada, quando a equipe disputará a estadual, Série D e Copa Verde. E o Nacional, depois de acertar a contratação do técnico João Carlos Ângelo para a temporada de 2024, se prepara agora para anunciar Reinaldo, ex-jogador do Flamengo, como seu novo auxiliar. Segundo Fernando Gaúcho, executivo de futebol do clube, Reinaldo está 99% fechado com o time azulino e deve ser anunciado já nos próximos dias. Resta saber também quem será o vencedor do duelo São Paulo e Bragantino hoje, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E esses times vão a campo no gramado da Vila Belmiro daqui a pouquinho às 7h. São Paulo chega para essa partida com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas dos últimos 5 jogos. Do outro lado, Bragantino, que vem de uma série de 4 vitórias e 1 derrota. Torcedores do Botafogo, para encerrar, foram ao CT do clube na Zona Oeste do Rio protestar antes do treino dessa quarta-feira, o último antes do duelo contra o Grêmio. Alvinegros pedem luta aos jogadores do elenco em cartazes espalhados pela entrada
do centro de treinamento. O líder do Brasileirão, o Botafogo, sofreu a terceira derrota seguida na última segunda-feira ao perder para o Vasco da Gama em São Januário. E se não vencer, pode perder o primeiro lugar na tabela pela primeira vez desde que assumiu o posto na terceira rodada. E o Vasco cai ou não? Sei. Rapaz. É sempre, né? Essa é a Tá pergunta. sempre ali, tá sempre ali. Não torcer pra isso. Não Eu gosto do Vasco. Eu também. Tá Prefiro ótimo. que se mantenha. Obrigada, Cid Soares. Até amanhã. Valeu, Cid Soares, agora 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje, quarta-feira, é sempre dia, né, da gente conferir as dicas do cinema com ele, Caio Pimenta, que sabe tudo, e é o diretor do site Cine7. É com você, Caio. Olá, eu sou o Caio Pimenta do Cine7 e o fim de semana reserva o último filme da Marvel em 2023, mas as expectativas não andam tão boas assim. As Marvels reúnem a Capitã Marvel com Miss Marvel e a Capitã Monica Rambeau para salvar o universo do perigo de uma fenda espacial ligada a um revolucionário crew. A venda de ingressos do blockbuster até o momento está abaixo do esperado e há um temor de que o filme dê prejuízo ao estúdio. Agora vamos falar de uma animação francesa que está chegando aos cinemas de Manaus. Nina, a heroína dos Sete Mares, acompanha uma ratinha aventureira que sonha em se tornar uma grande heroína. Ao lado do fiel escudeiro, o gato Sam, ela decide ajudar o velho herói Jazão e seus soldados a salvar a cidade de Iocos da fúria de Poseidon. Mesmo que todos ao redor duvidem dela, a Nina está decidida a provar que tem coragem de sobra para embarcar nessa missão pelos Sete Mares e proteger a cidade. Já o Cinépolis do Millennium Shopping recebe o Festival Varilux de cinema francês a partir dessa quinta, dia 9 de novembro, até o dia 23. A grande atração fica por conta de Anatomia de uma Queda. O ganhador da Palma de Ouro do Festival de Cannes será exibido às 19h55 nesta sexta-feira. O festival também traz o clássico E Deus Criou a Mulher. O longa de 1956 faz parte das homenagens à musa Brigitte Bardot. E o Casarão de Ideias traz um dos filmes brasileiros mais premiados do ano. Ganhador de 5 Quiquitos no Festival de Gramado, Tia Virgínia reúne Vera Holtz, Arlete Salles e Louise Cardoso. No filme, uma mulher de 70 anos que nunca se casou e nem teve filhos é convencida pelas irmãs a se mudar de cidade para cuidar dos pais. A história se passa em um único dia, quando Virgínia se prepara para receber as irmãs Wanda e Valquíria, que viajam para celebrar o Natal. Plauto, um sopro musical, é outra atração do Casarão de Ideias. A obra é um docudrama sobre a trajetória de Plauto Cruz, um dos maiores músicos gaúchos e considerado por muitos como o melhor flautista do Brasil. É isso, eu fico por aqui e volto na semana que vem com mais lançamentos nos cinemas de Manaus. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas notícias bastante graves e hoje apontam para ameaças graves ao sistema de saúde do Amazonas. A primeira dá conta de que o instituto, que faz 30 mil atendimentos de traumato-ortopedia, ameaça parar por atrasos nos pagamentos. E a segunda, que cerca de 200 enfermeiros de outra empresa terceirizada não querem aderir às contratações diretas com a Secretaria de Saúde. Ou seja, não concordam com salários abaixo do piso nacional. E se não aderirem, vai faltar enfermeiros especializados na rede pública estadual. Os prazos são curtos e os problemas na área de saúde podem se agravar antes do fim do mês. E é urgente que o governo do estado tome providências para que o que já não é bom venha a piorar ainda mais. Dá tempo sim para resolver pelo menos estes dois problemas pontuais, entre tantos outros que já existem. Para que não se repitam ainda mais situações,
em que a população busca atendimento e não consegue na rede pública estadual. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.